Autárquicas 2013. Conheça os candidatos, os desafios, as polémicas. A análise do futuro da região pelos novos protagonistas. As primeiras entrevistas. Tudo em destaque num novo programa especial Autárquicas na Alto Minho TV. Bem-vindos ao Especial Autárquicas 2013 da Rádio Val de Minho em parceria com Alto Minho TV. Proponho uma viagem até Melgaço, um concelho liderado pelos socialistas há mais de 3 décadas, na pessoa de Rui Solheiro. Já num programa anterior conhecemos as ideias do candidato Rosa Manuel Batista. Hoje é a vez então de escutarmos os desafios lançados pelo PST. É então nosso convidado para este 7º programa do Especial Autárquicas 2013, Manuel Fernandes. Tem 50 anos, é advogado e professor, residente e eleitor em Castro Laboreiro, portanto Melgaço. Ao nível político já assume funções de vereador na Câmara de Melgaço pelo PST desde 2005. Muito obrigada pela sua presença neste programa. Começo por lhe perguntar, Manuel Fernandes, portanto a segunda vez que concorre à Câmara Municipal de Melgaço, já o fez em 2009. Qual é a sua motivação depois de ter um ato eleitoral passado bastante reduzido? Antes de mais, boa tarde. Agradecer à Rádio Val de Minho este convite, que é sempre muito simpático, e dar-nos a oportunidade de, junto dos melgacenses, darmos a conhecer a nossa mensagem e, sobretudo, dizermos aos melgacenses àquilo que vimos e quais são as razões da minha candidatura. Antes de responder à sua questão, permita-me que lhe ofereça um infomail que já foi enviado a todos os melgacenses, exatamente na véspera da Páscoa, enfim, que pretende ser a apresentação do candidato, enfim, alguns dados biográficos e também uma mensagem crítica relativamente ao estado do concelho, mas também uma esperança na mudança do estado das coisas. E, portanto, aquilo que pretendemos é, de facto, que possamos realizar, em aliança com os melgacenses, uma caminhada e que inverta esta tendência empobrecedora ou desertificadora que recai no concelho há alguns anos. E eu então ofereço-lhe também um cartão do candidato, enfim, que é uma mensagem mais curta dirigida aos melgacenses. Permita-me também que, dado que as apresentações é um bocadinho o espelho do caráter e da personalidade do candidato, e de facto os melgacenses têm que saber em quem vão votar bem nas eleições de setembro, outubro, enfim, falta definir a data. De facto, gostaria ainda de fazer menção a algumas das atividades que vou exercendo, muitas delas de forma gratuita, ou aquela que eu vou referir é de facto gratuita e solidária, e que ajuda de facto a definir o perfil do candidato pelo PSD à Câmara Municipal. Para além daquilo que referiu, de ser professor, de ser advogado, de ter 50 anos, de residir em Castro Laboreiro e ser eleitor em Castro Laboreiro, eu gostaria de referir também aqui uma participação que tenho como dirigente numa instituição particular de solidariedade social, que é o Centro Cultural e Social Santo Adrião, que é uma instituição fortíssima do apoio social na cidade de Braga e que serve os utentes de Braga, mas também do distrito de Braga, e que é uma instituição que tem 13 valências, portanto, quer na área da infância, do apoio social, quer na terceira idade, e portanto temos a creche, temos o infantário,
temos a ocupação de tempos livres. Também na área do apoio social temos o Gabinete de Rendimento Social de Inserção, o Centro de Acolhimento Temporário de Jovens dos 0 aos 18 anos. Na valência da terceira idade temos o apoio domiciliário, o Centro de Convívio, o Centro-Dia, o lar de Idosos, para além de termos um rancho folclórico e ainda uma secção desportiva que movimenta um número elevado de atletas, que é só superado pelo Sporting Clube de Braga. E isto para dar uma dimensão desta instituição de apoio social que serve Braga há 23 anos, que felizmente tem uma solidez financeira que se recomenda, de tal forma que até em contraciclo, dado que o lar que possui serve apenas 12 utentes, vamos acrescentar mais 15 utentes, passando para 25, que é uma obra de 300 mil euros, e portanto isto é um sinal da sustentabilidade desta instituição. É um sinal também do seu perfil, digamos que está-me a dizer que tem uma transversalidade em várias matérias. Já. Em várias matérias, percebendo que esta instituição também tem 95 trabalhadores, portanto não é uma instituição pequena e prezamos-nos de pagar a tempo e horas e, portanto, como é de merecimento de quem trabalha. Para além disso, dedico-me a outras atividades. Em Castro Laboreiro sou apicultor, portanto tenho colmeias, produzo mel e, portanto, isto quer dizer, sobretudo, o seguinte, e para concluir, há muito que me prende a Melgaço. Como já referiu, fui candidato em duas eleições, 2005 e 2009. 2005 em segundo, não é? Em segundo, exatamente. Em 2009 como candidato a Presidente de Câmara. Acredita que a terceira é de vez? Quero acreditar. Mas sobretudo aquilo que gostaria de referir é que, de facto, apesar de não ter vencido ou não ter visto o meu projeto sair vencedor, mantive-me cá, assumi o compromisso com o Conselho e hoje estou cá, olhos nos olhos, com os melgacenses, para ser julgado, para prestar contas e também pedir a renovação de um mandato aí já na qualidade de Presidente de Câmara. Digamos que, portanto, já é um repetente, entre aspas, exato, claro, nestas lides autárquicas. Digamos que, pegando naquilo que me ofereceu e no seu slogan, a mudança é agora, isto significa que depois de um ciclo de Rui Solheiro, 32 anos, creio eu, à frente da Câmara Municipal de Melgaço, por imposição da limitação de mandatos, não se pode recandidatar. Acredita que com este fecho de ciclo pode abrir-se aqui uma janela, uma boa porta para o PSD de Melgaço conquistar a Câmara Municipal? A janela de oportunidade para o PSD, na medida em que será o intérprete dessa mudança, é importante. Mas, mais do que isso, aquilo que releva é que esta mudança seja uma janela de oportunidade para o Conselho. Porque é isto que se pretende. É uma viragem, é uma alteração, é um novo caminho, um novo rumo, um novo modelo. Acha que está desgastado? Está desgastado, absolutamente. E pegamos num exemplo muito significativo. Enfim, Rui Solheiro e o Partido Socialista desvalorizam este facto, mas nós nunca poderemos esconder de que o Conselho, na última década, perdeu cerca de 8% da sua população e que nos últimos 32 anos tenha vindo a perder população ao ritmo de 10 pessoas por cada mês. Uma das suas bandeiras, digamos, já há algum tempo, é esta questão da desertificação. É a questão da desertificação. Porque, repara, é como se tivéssemos aqui um minibus a passar todos os meses e a levar, efetivamente, 10 pessoas. Para ver a dimensão deste problema, se aplicássemos esta situação a Portugal, Portugal perderia o equivalente ao Conselho de Melgaço todos os meses. E, portanto, isto é dramático. E, portanto, Rui Solheiro, que nunca disse aos melgacenses imigrem, o que de facto ele fez com este modelo que prosseguiu foi convidar as pessoas à imigração. Mas ele sempre disse, portanto, que o Conselho de Melgaço não se pode mudar de mapa.
Não pode... Com certeza, mas isso nós não temos essa resignação nem esse conformismo. É que Melgaço tem a localização que tem. O que nós podemos valorizar, Melgaço, é que estamos aqui a falar de um concelho que é praticamente equidistante entre duas capitais na Península Ibérica, Madrid e Lisboa. E então isso pode ser potenciado. Da mesma forma que pode ser potenciado o facto de estarmos junto à Galiza, porque efetivamente pode servir para nós não só valorizarmos os nossos equipamentos, como também haver uma colaboração e uma cooperação transfronteiriça entre, de facto, as duas margens do rio. Considera que o Concelho de Melgaço, portanto, ao longo destes anos tem ficado fechado em si mesmo? O que eu acho é que, de facto, nós melhoramos em termos já investimento público que é significativo. Portanto, reconhece algum valor ao trabalho do Rui Folheiro? Com certeza. Há investimento público que é significativo. Há investimento que teve a virtude de preservar as nossas memórias. Lembro-me do Museu Memória Fronteira, enfim, outros equipamentos, como o Museu de Cinema, o Centro de Estágios, o Museu e o Centro Interpretativo em Castro Laboreiro. Tudo isto são equipamentos, o Solar do Alvarinho, enfim, tudo isto são equipamentos importantes. E são importantes na medida em que são a preservação da memória. Mas nós temos que fazer muito mais do que isto. São equipamentos que não se sustentam só com aqueles que cá estão. E temos que ter esta capacidade de atração. Quais são as medidas do PST para evitar ou tentar travar esta desertificação? As medidas são várias. Nós não podemos apontar uma só medida. Portanto, são várias que atravessa aspectos como a gestão municipal, como aspectos que se centram na forma como a Câmara se relaciona com os seus clientes e fornecedores, na forma como a Câmara se relaciona com as juntas de freguesia, da forma como a Câmara se relaciona com os comerciantes, com os empresários, com os melgacenses em si. Portanto, é um conjunto de coisas que não podemos ver uma medida concreta. Portanto, é um clima que se tem que criar. E sobretudo, termos uma ideia de que a Câmara Municipal tem que se assumir não só como promotor de desenvolvimento económico e social, mas também como facilitador. E nessa perspectiva nós achamos que efetivamente não tem dado respostas muito concretas. Tem havido aqui então falha de comunicação? Tem havido falha de comunicação. Repara, nós tivemos em 2007, 2008, criamos a Agência de Desenvolvimento de Melgaço. E eu votei favoravelmente. E votei na expectativa de que nós pudéssemos olhar para a Agência de Desenvolvimento de Melgaço como, digamos, uma agência congregadora dos vários interesses de Melgaço. E no sentido de que pudessem, efetivamente, haver aqui uma articulação entre a Câmara, entre os empresários, entre os comerciantes, entre as várias instituições, de forma a poderem definir aquelas políticas públicas que pudessem promover o crescimento e o desenvolvimento de Melgaço. O que é que aconteceu ou está a acontecer? Infelizmente, a Agência de Desenvolvimento de Melgaço está moribunda. E a Câmara não pode dizer, mas nós cedemos o espaço e pusemos lá um funcionário. A Câmara tem que fazer muito mais do que isto. E o PSD promete ser a ponte? Promete ser a ponte e propomos até que, efetivamente, nós enfim, é nosso objetivo criar aquilo que nós pretendemos designar de um Conselho das Atividades Económicas e Sociais, onde os vários interesses de Melgaço estejam representados e que sejam um órgão de reunião permanente e que funcionem ao lado da Câmara no sentido de nós definirmos a melhor estratégia para evitar esta sangria demográfica, porque efetivamente ela assenta essencialmente numa coisa, é que esta sangria demográfica só acontece porque não se consegue atrair investidores e não se consegue criar emprego que seja capaz de fixar os nossos jovens neste conceito. Exatamente, outro dos tópicos já ao lado da desertificação, empobrecimento e envelhecimento da população de melgacense é a questão da falta de oportunidades para os jovens também, que o Manuel Fernandes tem também se debatido. O que é que... Há oportunidades em Melgaço para os jovens? Há oportunidades em Melgaço. Eu gostaria, e antes de responder à sua questão, de lhe dizer o seguinte.
Certamente se lembra, quer dizer, nós por vezes gostamos muito de nos enganarmos e ou pelo menos de tentarmos camuflar a realidade. E eu lembro-me de uma campanha que até foi objeto de notícia no Expresso e até na SIC Notícias, em que dava nota de que o concelho de Melgaço era o concelho do país com a mais baixa taxa de desemprego. E eu lamento, nunca me questionaram, nem nenhum jornalista da SIC, nem da Expresso, sobre esta realidade. Mas a realidade é tão simples quanto esta. É que nós só temos cerca de 800 postos de trabalho dependente de outro. E, portanto, se nós considerarmos que a Câmara Municipal tem 300 postos, que a Melsport tem 35, que a Santa Casa da Misericórdia tem 71, portanto, 3 instituições têm metade dos postos de trabalho disponíveis. E, portanto, quando ali se falava nos 2%, estávamos a falar de 156 desempregados ou trabalhadores que estavam a receber o subsídio de desemprego. E, portanto, eu digo, isto é dramático, porque 156 em 800, nós estamos a falar de 20%, pelo menos, de 20% dos postos de trabalho. E, portanto, nós não podemos estar a camuflar a realidade. Nós temos que olhar de frente. E a nossa realidade é esta. E, portanto, nós só conseguimos inverter esta situação. Não só fixar a gente que cá está, os 9.213. E, eventualmente, começarmos a chamar melgacenses que, entretanto, saíram para as universidades ou que se prepararam de outra forma no exterior do concelho para vir para o concelho. E como é que se faz isso? Como é que fazemos? Olha, uma ideia que nós não é nova e que já apontávamos em 2005 e que é esta. Nós temos jovens que frequentam os cursos profissionais, que para concluir os seus cursos profissionais apresentam as provas de aptidão tecnológica ou profissional. Portanto, ou seja, são projetos que entretanto foram testados no desenvolvimento do trabalho que eles foram realizando junto das instituições de estágio e que certamente, ao apresentarem esses projetos, gostariam de o pôr na prática e que vêem-se em dificuldades porque não têm meios. E vocês vão proporcionar esses meios? E nós, aquilo que efetivamente pretendemos é encontrar aqui um centro de desenvolvimento de empresas nascentes. Ou seja, nós queremos criar aqui um espaço, que é um espaço de partilha, em que de facto os jovens tenham a oportunidade... O chamado conceito coworking. Exatamente, ou seja, a ideia é que os jovens com ideias sejam capazes de transformar essas ideias em projetos e os projetos em empresas. E, portanto, há aqui um impulso, há um apoio, de facto, aos jovens para criar o seu próprio emprego e, eventualmente, criar mais postos de trabalho a partir de uma ideia inicial. E é isto que nós temos que apostar. Nós hoje, com alunos dos cursos profissionais, quer na EPRAMI, quer na escola secundária, e ainda os jovens que saem da escola superior e lazer, que podem, de facto, optar por ficarem cá, mas só optarão por ficarem cá se tiverem condições para sustentarem. Não é de outra forma. E, portanto, este é, de facto, uma iniciativa da Câmara Municipal que, efetivamente, nós temos que apoiar e valorizar e incrementar de forma a que os jovens não se sintam desprotegidos depois do 12º ano ou, eventualmente, depois de terminarem uma licenciatura da área do desporto, e o lazer. De resto, também outras medidas, certamente, de fixação e de... Outras medidas de fixação passam, sobretudo, por uma valorização de uma área que nós temos 95% da nossa área é solo agrícola e solo florestal. Como é que nós temos lidado com isto? Temos lidado muito mal. A floresta praticamente está desvalorizada. E eu vejo isso com alguma tristeza, porque eu lembro-me, os meus pais eram agricultores,
E eu que trabalhei na terra até me casar, e portanto quase há 25 anos que deixei de fazer com tanta frequência, mas passei as minhas férias e os fins de semana a cuidar e a trabalhar na agricultura, e portanto sei do que falo. Eu olhei, os meus pais olhavam para a floresta como o mealheiro da casa. Era ali que sempre que precisavam, não iam ao banco. Era o mealheiro da casa. Sempre que precisavam de realizar uma pequena obra ou fazer uma compra, era uma partida de Portanto, madeira. incentivar o regresso dos jovens à agricultura e à floresta. Não tem necessariamente que ser numa vertente do passado. Hoje há formas modernas de explorar a floresta. O mesmo acontece com a agricultura e as áreas conexas. E eu acho que há muita falta de esclarecimento sobre isto. Eu tenho dito isto muitas vezes. Se um jovem estiver a trabalhar por conta de outra, auferindo um salário líquido de 600 euros, no final do ano tem 2.400 euros ilíquidos. Mas se avançar com um projeto na área da agricultura, por exemplo, na área da apicultura, que é uma área que conheço, desde logo jovem agricultor ou apicultor tem um apoio de 30 mil euros para a primeira instalação. E lança ou cria um projeto para possuir 300 colmeias a 500. É este o valor. Enfim, o projeto tem que ter esta dimensão. Se a Irene tiver ideia de que cada colmeia dá em média 20 quilos ou 20 litros de mel, vezes 300, nós estamos a falar de 6 mil. Se nós considerarmos que o preço por baixo é 4 euros, nós estamos a falar de 24 mil euros. E, portanto, nós temos potencialidades imensas a este nível. Agora, temos que apoiar estes jovens, temos que os informar, temos que os esclarecer, temos que lhes criar condições para que eles eventualmente façam renascer o património da sua família, as terras que estão abandonadas, a floresta que está abandonada, a dizer, de facto, eu tenho ali uma oportunidade. E não só enverdar pelo Alvarinho. E não enverdar só pelo Alvarinho. Porque é importante. É importante enverdarmos, de facto hoje... Mas não é a única solução. Os olhos, digamos, a menina dos nossos olhos. Mas não é a única solução. Portanto, há outras soluções. E, de facto, o Conselho, com esta rentabilidade, permite qualidade de vida a quem beneficiar. Mas não é só nessa área, por exemplo, nas ervas aromáticas, por exemplo, na produção de cogumelos. Repare que ainda há dias estava a ler uma notícia de Chaves, em que se falava da criação ali de uma empresa, enfim, que iria aproveitar capitais holandeses e portugueses para produzir cogumelos. Sabe quantos postos de trabalho é que cria? 200. Vejam lá o impacto que isto não teria em Melgaço, não é? E, portanto, é esta realidade que nós temos que mudar. Eu não estou conformado, não me conformo com esta realidade e, portanto, nós aqui, como é que podemos, de facto, valorizar isto? De facto, criar equipas na Câmara, no terreno, para apoiar. Mas também tem que ser associado, digamos, aquilo que eu posso designar de uma certa fiscalidade inteligente, em que, relativamente àqueles proprietários que não usem a terra, que a queiram ceder, possam beneficiar de descontos fiscais. Enfim, é uma questão que merece um estudo mais profundo, mas que temos que caminhar para aí. A questão do banco de terras. O banco de terras, da cedência da terra, de forma a poder permitir a concretização dos vários projetos, quer na área agrícola, quer na área florestal. Ainda falando neste setor primário, Melgaço, portanto, já tocámos um bocadinho no Alvarinho. Melgaço é conhecido não só pelo Alvarinho, mas sobretudo. Como é que tem visto o desenvolvimento do Alvarinho? Considera que o caminho já está percorrido ou ainda também há muito por fazer? Irene, há muito para fazer. Há muito para fazer. Diríamos que neste momento estamos felizes. Mas não podemos adormecer
à sombra desta felicidade. Porque outros perigos vêm por aí. Eu já escrevi sobre isto. E até escrevi a pretexto de uma afirmação do Anselmo Mendes, que dizia que há cópias que podem ser tão boas como o original. E isso, de facto, preocupa-me. Mas, na preocupação disto, pode-se ver aqui um alerta, uma campainha que deve assinalar o perigo que pode vir por aí. É que nós, de facto, estamos no berço do Alvarinho. E estamos a falar do vinho de denominação de origem controlada. E, portanto, o vinho DOC. Mas a casta do Alvarinho, a produção do Alvarinho, não está limitado apenas ao concelho de Melgaço e de Monção. E, portanto, hoje, quando nós realizamos a festa com toda a dimensão que tem a festa do Alvarinho e do Fumeiro, e em que valorizamos, promovemos e implementamos o Alvarinho, nós não estamos só a promover o Alvarinho de Melgaço e de Monção. Estamos a promover todo o Alvarinho que se produz em Portugal de norte a sul e que aparece apenas com uma diferença relativamente ao nosso vinho. O nosso vinho tem DOC e aquele aparece com vinho regional, Alvarinho. E isto merece uma preocupação. E, portanto, aquilo que efetivamente proponho e desafio os produtores do Alvarinho a fazer é, em primeira linha, eles têm uma associação de produtores do Alvarinho, a APA. E essa associação tem que ser congregadora de todas as vontades, das vontades dos produtores. Não faz sentido levar para o seio da associação, que é suposto defender os interesses do Alvarinho, levar para essa associação os individualismos, os egoísmos. Acha que cada um ainda está a puxar para o seu lado? Está a puxar para o seu lado. E, nesse sentido, nós podemos ainda não notar alguma perda, porque estamos, digamos, ainda a ascender, e, portanto, no momento da nossa prosperidade. Mas depois do cume da montanha, pode ser grande. E, portanto, temos que nos preparar para isso. O que é que eu proponho em concreto? Para além de haver aqui uma agregação de todos os produtores no seio desta associação, para melhor poderem discutir os interesses, para melhor poderem definir os caminhos a percorrer, é que, efetivamente, se começa a pensar claramente como é que nós vamos defender o nosso Alvarinho. E por isso é que eu acho que o caminho tem que passar pela criação de uma marca comercial associada ao Alvarinho. Um bocadinho a imagem daquilo que acontece já do outro lado do rio, as Rias Baixas. E nós temos que ir por aí. De forma que, criada essa marca, enfim, haja uma associação, uma ligação a Melgaço e a Monção. E diz assim, isto é vinho ali do berço. Algo mais específico. Mais específico. Porque nós enfim, a casta Alvarinho não é uma marca e, portanto, nem sequer a podemos registrar, como alguém dizia. Não é? E este é um aspecto essencial. O segundo é este. É que, e vejo sobretudo no lado de Melgaço, que tem inúmeras adegas e que umas... Enfim, tem já redes de comercialização estabilizadas, mas algumas adegas não têm e, portanto, estarão em mais dificuldade. E eu acho que também aqui é necessário haver uma estrutura empresarial que possa fazer a promoção do vinho Alvarinho nos vários certames, quer nacionais, quer internacionais, e também promover o vinho internacionalmente e até comercializá-lo. E isto tem que ser pensado muito claramente. Se nós formos capazes de, com esta tranquilidade, irmos pensando nestas coisas, sem que amanhã, numa situação de aflição, temos que decidir, então às vezes, à pressa, decidimos mal. E eu espero nós colocarmos os olhos no futuro e começarmos já a pensar no caminho que podemos traçar para que estes perigos que eu estou a desenhar nunca aconteçam. E isto seria, de facto, o ideal, e é essa a minha expectativa que eu tenho por parte dos produtores do Alvarinho.
Do Alvarinho podemos dar um passo até à área do turismo, uma vez que estão interligados. O concelho de Melgaço é um concelho com um nível turístico até bastante elevado. Há ainda uma promoção que se deve fazer, é uma promoção externa, não digo até ao nível do país e até lá fora, na Galiza, que ainda também tem que se lutar por isso. Também. Também, isso é importante. Eu sou apologista e, sobretudo, muito crítico das regiões de turismo que se criaram e sempre me pronunciei sobre isso. Algumas atas da Câmara Municipal refletem exatamente isto. E eu lembro-me, sobretudo, nós, quando se criou a região, que agora foi extinta, do norte de Portugal, do Douro e norte de Portugal, lembro-me que desloquei uma vez à Bolsa de Turismo de Lisboa, que se realiza em janeiro, e a minha preocupação foi encontrar um papelzinho, um papel que fosse, onde referisse Melgaço. E sabe o que é que eu encontrei? Zero. E isso veio confirmar uma ideia que eu já tinha. É que não se pode estar integrado numa região que vende territórios tão diversificados como o norte de Portugal. E até porque, muitas vezes, nós queixamos-nos de algumas hegemonias, sobretudo do poder central e de Lisboa, pois queixamos-nos aqui das hegemonias do Douro e do Porto. E, portanto, nós temos que ser capazes de promover o nosso turismo. Seja na comunidade intermunicipal do Alto Minho, que poderá ter condições para, de facto, começar a vender esta região. De vermos o que é que os 10 concelhos têm de melhor e promover o concelho no exterior. E penso que será essa a aposta. Percebo que Melgaço, com a sua dimensão, fazer uma promoção, como por exemplo faz Figueira da Foz, em que o faz isoladamente, sem estar integrado em nenhuma região de turismo, para nós, e sobretudo tendo em conta os nossos recursos, seria difícil. Mas eu penso que a comunidade intermunicipal pode dar uma resposta clara. Mas nós temos que fazer mais. E temos que fazer mais ao nível interno. Até porque infraestruturas existem, como já disse inicialmente. Exatamente. Temos que fazer mais ao nível interno. Nós não podemos, às vezes olhamos para estes equipamentos que são importantes e, como tenho dito muitas vezes, são importantes na medida em que nos permitem diferenciar dos outros concelhos. É uma diferenciação positiva. É isto que alguém que está no exterior olha para Melgaço e diz: ali está um concelho que tem algo que mais nenhum concelho tem. Mas temos que tratar bem o nosso património. E, de facto, nós não temos tratado muito bem o nosso património. Eu dou-lhe um exemplo. Tive aqui o cuidado de trazer uma fotografia, não sei se conhece, que é do engenho de serração de Paderno. E que foi recuperado, lindamente. Eu vou mostrar para a Câmara e, neste momento, que ainda se encontra em bom estado, serve de reservatório de palha para os animais. E esta não é a forma de nós cuidarmos do património. Nem sequer podemos estar a justificar que, se nós não aproveitássemos os fundos comunitários iriam para o outro lado. Isso não é justificação nenhuma. Nós temos é que pegarmos porque, primeiro, se há justificação, não há justificação para a recuperação do património. Porque há que dar continuidade. Tem que se dar continuidade. Tem que se assegurar que percebe-se que o património vai ter uma despensa. Então nós temos que assegurar isso. Quer dizer, aquela ideia, o povo dizia muitas vezes que a burro dado não se olha ao dente. Eu acredito que se continua a não olhar ao dente quando o burro é dado. Mas tem que se pensar que no dia seguinte o burro tem que comer, sob pena de deixar de ter a oportunidade de mostrar o dente. E, portanto, na gestão municipal, nós temos que ter este cuidado. É tratar bem o nosso equipamento. Não adianta estarmos aqui a recuperar equipamento e depois abandoná-lo à sua sorte. Eu vou-lhe dar outro exemplo, Irene. Há um mês, eu trouxe à Câmara Municipal, como sempre faço,
Nos meus percursos de fim de semana, enfim, durante segunda a sexta trabalho, tenho a minha profissão, tenho duas, portanto tenho que trabalhar e portanto não estou cá em Melgaço, mas ao sábado e ao domingo tento compensar as minhas ausências de fim de semana e ando por aí. E numa das minhas viagens passei ali pela área de lazer de Castro Laboreiro. Temos ali a Casa da Floresta. Reparei que, fruto dos ventos que circularam ali naquele período, umas telhas tinham levantado. No como? Estava a chover, muito. Cheguei à Câmara na reunião seguinte. Fiz o aviso. É necessário reparar. Eram 3 telhas no como. Há infiltração de água. Estive este fim de semana. O problema persiste. Ou seja, a Câmara Municipal tem que olhar para o património como um bom pai de família o faz. Qual seria a preocupação imediata de um bom pai de família? E considera que ao longo destas 3 décadas o PSD nunca foi muito bem ouvido, as ideias bem acolhidas? Olha, Irene, eu não falo em justiça. Eu não falo em justiça até porque... mas às vezes gostaria muito de ser ouvido mais. De que me ouvissem a dizer o que têm para dizer. E percebo que às vezes tenho dificuldades, até por recursos, limitações de recursos do PSD, que não é de facto um partido próspero e muito menos uma secção pequenina como Melgaço, mas de facto gostaria de ter sido ouvido mais. E muitos dos erros que se cometeram certamente não teriam sido cometidos. Manuel Fernandes, a entrevista já vai mais ou menos na reta final, mas ainda queria abordar aqui alguns aspectos de maneira que vamos tentar ser mais concisos. Já disse que este último mandato de Rui Solheiro tem sido um fecho de ciclo, digamos que pouco ou nada foi feito, na sua opinião. Falou de 2 coisas positivas, a requalificação das termas e a Escola Superior de Desporto e Lazer, que finalmente estão, portanto, a ser inauguradas. Mas considera que foram 2 bons investimentos para o concelho? Claramente. Tardios? Tardios, é verdade. Tardios. Sabe que nós inscrevemos por 2 vezes no programa, e eu tive, de facto, quer o programa 2005, quer o 2009, uma participação intensa na elaboração do programa, e referia que era essencial para o desenvolvimento do concelho a recuperação daquilo que representa a nossa memória coletiva, que é as termas do peso. Tardiamente aconteceu. Quer dizer, não se justifica nós estarmos 20 anos à espera de uma reabertura. E agora é a questão da continuidade. Agora é a questão da continuidade. E vamos mantê-la. Vamos mantê-la. A estrutura, modelo de gestão, diria, é possível. Não é aquela que eu gostava. Qual é? Não é aquela que eu gostava. Repare que quando se falou muito, né, nesta questão da revitalização, nós até, nem dado momento em 2007, quando se estava a vender a participação de Melgaço no capital social da Ventominho, em que Melgaço recebeu 11 milhões, nós propunhamos a expropriação das termas do peso. Veja uma iniciativa drástica, porque considerávamos de facto que era essencial a recuperação daquele espaço. Teve um efeito positivo. Relativamente ao modelo, o modelo, como há de reparar, é um modelo desequilibrado de gestão. A participação nos lucros da exploração, portanto, dos balneários, é 90% para o Grupo Casais, 10% para a Câmara Municipal. Devia ser algo mais para o local, para o concelho? Deveria ter um equilíbrio maior. Percebo que, efetivamente, a Câmara não tem capacidade, em termos de recursos humanos, para a gestão. Grupos Casais têm. Mas este desequilíbrio eu acho excessivo. E acho excessivo por isto. É que nós falamos de 5 milhões de investimento. 3 milhões e 800 mil, creio que é o valor correspondente aos apoios provenientes da União Europeia. A comparticipação nacional foi assegurada pela participação do Grupo Casais, que é 1.250.000.
ao fim e ao cabo, esse valor é apenas um empréstimo. Porque o Grupo Casais, a partir do segundo ano da exploração e durante 10 anos, irá recuperar todo esse valor. E, portanto, penso que este modelo poderia ter sido reconfigurado de forma diferente, mas, como disse na altura, entre a crítica ao modelo e o benefício que nós poderíamos retirar com a utilização e o aproveitamento daquele espaço, então claramente abdiquei, digamos, das questões de princípio. Muito há para falar ainda do Conselho de Melgaço, mas queria estes últimos minutos centrar-me, portanto, na sua campanha. Que campanha é que vai ser? Uma campanha direta, pessoal? Uma campanha direta. Reconheço que até hesito se vou utilizar outdoors. E, portanto, nesse sentido, vamos valorizar, como vamos fazendo ao longo deste tempo, um contacto direto com as pessoas. As pessoas, felizmente, vão reconhecendo a minha candidatura, vão falando comigo e já conhecem que a candidatura está no terreno. Iremos criar condições para que as nossas ideias sejam dadas a conhecer aos melgacenses e depois, em outubro, os melgacenses irão decidir. Mas será, sobretudo, uma campanha e em termos de equipa, uma equipa renovada, jovem? Ou... É uma equipa jovem, uma equipa com provas dadas nas suas atividades profissionais e, sobretudo, com uma visão daquilo que deve ser a gestão do Conselho. Em termos de resultados, digamos que no último ato eleitoral, segundo dados de que dispõe, portanto, 71,2% dos votos foi então para o PS, o PSD arrecadou 23,7%. Considera que com este fecho de ciclo de Rui Solheiro, como inicialmente fizemos esta entrevista, pode aqui também estes resultados serem melhores para os laranjas? A nossa expectativa é a vitória. E apenas a vitória. E sobretudo porque acreditamos no projeto que estamos a apresentar aos melgacenses. É que não somos paraquedistas nem peregrinos numa mensagem. Conhecemos o Conselho, temos estado cá, temos dado contributo para a gestão autárquica, nem sempre com a visibilidade que merecíamos, mas temos estado cá a trabalhar e, portanto, conhecemos muito bem esta realidade e percebemos que, para o Conselho, a mudança é essencial. É, sobretudo, a mudança numa visão de organizar o Conselho. É um novo modelo que se pretende. De outra forma, continuamos a definhar e um dia destes nem sei se o Conselho existirá. Fica então essa mensagem. O programa Especial Autárquicas 2013 regressa então para a semana na Rádio Valdominho e na Alto Minho TV.